Estamos falando então sobre essas imagens do inconsciente coletivo, mais denominadamente como demônio. Estamos falando de demônio? Estamos falando de demônio num sentido da mitologia psíquica. Exatamente. Buscando entender essa projeção que algumas pessoas têm, muitas pessoas têm, nós podemos ter também, enxergar um demônio em outras pessoas, em outras coisas. Estamos aqui entendendo que ele está para todos nós na nossa mitologia inconsciente. E vamos descobrir aqui o que tudo isso tem a ver com o arquétipo materno. Vamos lá. Pois bem, página 87, parágrafo 154. A imagem desse demônio deve pertencer a um dos estágios mais elementares e arcaicos do conceito de Deus. É o tipo do primitivo feiticeiro da tribo ou xamã, personalidade dotada de poderes excepcionais, carregada da força mágica. Frequentemente aparece como uma figura de pele escura, do tipo mongoloide, quando representa um aspecto negativo, eventualmente perigoso. Às vezes é difícil, quase impossível diferenciar essa figura da sombra. Mas quanto mais dominante for a nota mágica, mais fácil a diferenciação. Isso não é de pouca importância, visto que pode revestir-se do aspecto muito positivo do velho sábio. Já ouviu falar do velho sábio? Também é algo muito próximo a isso que nós estamos falando. O conhecimento dos arquétipos significa um avanço importante. O efeito mágico ou demoníaco sobre a pessoa do outro desaparece, porque a sensação perturbadora é restituída a uma dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Em compensação, é-nos proposta uma tarefa totalmente nova. A questão de como e de que maneira o eu deve lidar com esse não eu psicológico. Será que basta constatar a existência atuante dos arquétipos, abandonando o resto da própria sorte? Assim criaríamos um estado de dissociação permanente. Isso é, uma cisão entre a psique individual e a psique coletiva. De um lado, teríamos o eu diferenciado e moderno. De outro, uma espécie de cultura negra, um estado primitivo. O estado real e atual das coisas ficaria, assim, exposto a uma nítida separação. Por cima, a crosta da civilização. Por baixo, a besta de pele escura. Tal dissociação exige, contudo, uma síntese imediata e o desenvolvimento daquilo que não está desenvolvido. É imprescindível reunificar estas duas partes. Em caso contrário, não haveria dúvida quanto ao resultado. O inevitável aniquilamento do primitivo pela repressão. O único meio de evitá-lo é que uma religião válida, ainda viva, proporcione condições satisfatórias para que o homem primitivo se exprima através de uma simbologia fartamente desenvolvida. Em seus dogmas e ritos, essa religião necessita de imaginação e ação, inspiradas no que há de mais arcaico. Isso se dá no catolicismo. É sua maior força, mas também seu maior perigo. Antes de entrar na nova questão da reunificação, voltemos ao sonho que nos serviu de base. Essa explanação deu-nos uma melhor compreensão do mesmo, sobretudo de uma de suas partes essenciais, o medo. Esse medo é o medo arcaico dos conteúdos do inconsciente coletivo.
vimos que a identificação da cliente com X, com a amiga X, revela simultaneamente sua relação com o artista que a perturba. Ficou demonstrado que o médico foi identificado como um artista e, além disso, passando ao nível do sujeito, eu era uma imagem da figura do feiticeiro em seu inconsciente. O símbolo do caranguejo abrange tudo isso no sonho, o símbolo daquele que retrocede. O caranguejo é o conteúdo vivo do inconsciente, que não pode ser simplesmente esgotado ou anulado com uma imagem do nível do objeto. O que podemos conseguir foi o desmembramento dos conteúdos mitológicos da psique coletiva, dos objetivos da consciência e sua consolidação, como realidades psíquicas exteriores à psique individual. Através do ato do reconhecimento, estabelecemos a realidade dos arquétipos, ou mais exatamente, postulamos a existência psíquica desses conteúdos, com base no reconhecimento. É preciso constatar expressamente que não se trata unicamente de conteúdos reconhecíveis, mas de sistemas psíquicos transsubjetivos, amplamente autônomos e, portanto, submetidos só muito condicionalmente ao controle do consciente e provavelmente até lhe escapando em grande medida. O que nós estamos dizendo aqui? O que ele está dizendo? Que o arquétipo é uma força muito grande e que a nossa consciência pode ter acesso a algumas fagulhas, alguns símbolos, imagens psíquicas que estão ligadas a esse arquétipo, né? Mas que nossa consciência não suporta assimilar todo o arquétipo. Enquanto o inconsciente coletivo indiferenciado ficar acoplado à psique individual, nenhum progresso se fará, nem a fronteira será transposta. Para usar a linguagem do sonho, que no sonho ela tinha que passar por um rio e ela não estava conseguindo. Lembre-se disso. Mas, se a sonhadora se dispõe a atravessar a linha fronteiriça, o que antes era inconsciente se agita, agarra e a retém. O sonho e seu material caracterizam o inconsciente coletivo. Por um lado, como um animal rasteiro que vive escondido no fundo do mar, e por outro, como uma doença perigosa que, quando operada a tempo, pode ser curada. Já foi visto que a ponto essa caracterização é exata. Principalmente o símbolo do animal aponta, como já dissemos, para o extra-humano, para o suprapessoal, pois os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas, como também os resíduos das funções das sucessões de antepassados animais do homem, cuja duração foi infinitamente maior do que a época relativamente curta do existir especificamente humano. Tais resíduos, ou, para usar a expressão de Simon, os engramas, quando ativos, têm a propriedade não só de interromper o desenvolvimento, como também de fazê-lo regredir quando não estiver consumida toda a energia ativa pelo inconsciente coletivo. Mas a energia será recuperada quando pudermos tomar consciência dela pela confrontação consciente com o inconsciente coletivo. Olha que lindo! Essa energia há de ser recuperada com essa confrontação do consciente com o inconsciente. As religiões estabelecem de modo concretíssimo esse círculo energético, através da relação cultural com os deuses.
Mas essa solução fica fora de cogitação para nós, por ser grande demais a sua contradição com o intelecto e sua moral de reconhecimento. Além disso, foi, historicamente, totalmente superada pelo cristianismo. Mas, quando concebemos as figuras do inconsciente como fenômenos ou funções da psique coletiva, não entramos em contradição com a consciência intelectual. Uau! Legal isso, né? É uma solução racionalmente aceitável. Com isso, adquirimos também a possibilidade de lidar com os resíduos ativados da nossa história antropológica, o que permitirá que se transponha a linha divisória anteriormente existente. Por isso chamei-lhe função transcendente, porque equivale a uma evolução progressiva para uma nova atitude. Olha que lindo! Vamos lá! São nítidos os paralelos com os mitos dos heróis. O típico combate do herói contra o monstro, ou seja, o conteúdo inconsciente. Trava-se, não raro, à margem da água ou também num val, o que é o caso dos mitos dos Pele Vermelha, conhecidos através do Hiawatha de Longfellow. O herói sempre é engolido pelo monstro, tal como Jonas, na batalha decisiva. Isto foi mostrado por Frobenius, que coligiu considerável material a respeito. No interior do monstro, o herói começa a ajustar contas com ele. Enquanto o animal nada em direção ao nascente, levando-o em seu bojo, o herói corta fora uma parte essencial das vísceras do monstro, como o coração, indispensável à vida. A energia essencial é a ativação do inconsciente. Depois de matar o monstro, ele é levado à deriva até a terra firme. O herói sai renascido, pois a viagem noturna pelo mar, função transcendente, frequentemente é acompanhado por todos aqueles que o monstro já havia devorado antes. Restabelece-se o estado normal anterior, pois o inconsciente, privado de sua energia, não ocupa mais uma posição preponderante. O mito ilustra visualmente o problema que preocupa nossa paciente. Aqui tenho que salientar um fato importante que o leitor já deve ter notado. Neste sonho, o inconsciente coletivo apresenta-se sobre um aspecto negativo, como algo perigoso, prejudicial. O motivo é que a vida da paciente, tumultuada de fantasias que a sufocam de tanta exuberância, o que deve estar relacionado com seus dons de escritora. O exagero da fantasia, contudo, é sintoma de doença. A paciente se detém excessivamente no fantástico, deixando a vida real passar a largo. Um acréscimo de mitologia até seria perigoso para ela, porque ainda não viveu uma boa parte de sua vida exterior. Ainda não viveu suficientemente a vida real para poder arriscar-se a uma inversão do ponto de vista. O inconsciente coletivo tomou-a de assalto e ameaçava retirá-la de uma realidade insatisfatoriamente preenchida. Em conformidade com o sentido do sonho, o inconsciente coletivo devia ser-lhe apresentado como algo de perigo, pois, caso contrário, de bom grado, ela o teria escolhido como refúgio contra as experiências da vida. Então, no próximo podcast, vocês vão entender um pouco mais sobre essa necessidade, esse chamado do herói que está ali para a nossa paciente, né? E aqui Jung já fala, ela vive muito mais no mundo fantasioso, ou seja, ela está na recusa e ela ainda precisa ir para a ação. Bora lá então? Para a ação? Até mais!